Quer dizer, na realidade não vai mudar o calendário agrícola, vai se permitir que a partir de fevereiro possa ser utilizado 5% em média da área para plantar sementes, uma vez que nesta época a qualidade da semente seria melhor, porque nós temos menos intensidade de umidade. Muito bem, essa é a primeira coisa. Você só me responde se eu estou certo ou se eu estou errado. Correto, Daudi. Boa noite, em primeiro lugar. Está correta a sua afirmação. Perfeito. Quando foi feito o calendário, né, do plantio, eu tenho informação aqui que me passaram que 52 entidades do Mato Grosso foram contra você mudar o calendário lá atrás, né? E tudo isso foi assinado, protocolado e mandado para as entidades. E não sabemos por que carga d'água esse documento sumiu, não chegou aonde tinha que chegar. O que você tem a dizer sobre isso? Por que colocaram a ferrugem como a vilã dessa história e esse documento que os produtores desejavam, 52 entidades, mudar o calendário, né, não mudar o calendário? Por que isso aconteceu? O que tem por trás disso? Porque nós aqui no Rural Notícia ficamos muito assustados com essa briga, porque normalmente não é uma briga sai de graça. Algum gato tem nesse saco. Você poderia nos dizer o que pode estar por trás disso? Daudi, correto. Como você falou, em 2016 foi protocolado esse documento na Secretaria de Desenvolvimento do Estado e nós não tivemos nenhum retorno sobre isso daí. Até a história que a gente sabe é que esse documento foi para o lixo. E, na verdade, além das 52 entidades, a ProSoja lançou esse ano uma pesquisa onde 80% dos produtores são favoráveis que se faça o plantio nessa época. 80% dos produtores são favoráveis que o produtor tenha o direito de salvar a própria semente. Porém, essa é uma pressão única e exclusivamente vinda dos sementeiros. Todas as entidades, sendo de pesquisa, todas elas têm vínculo com os sementeiros. E isso não está representando a vontade da diretoria ou da ProSoja, está representando a vontade de 80% dos produtores, dos mais de 5.500 produtores do Estado que responderam a essa pesquisa, que votaram em assembleia e que também, representados por seus sindicatos, assinaram esse documento lá em 2016. Lucas, mais uma questão. Eu conversei com alguns especialistas hoje e eles me disseram que não entendem por que essa polêmica, por que está havendo essa polêmica, porque essa possibilidade de você fazer uma ponte da ferrugem, ela é praticamente impossível que isso aconteça. Agora, é esquisito isso, né? Então, eu gostaria que você esclarecesse qual é a intenção real disso, para dar um paradeiro nessa história. Correto, Daudi. Só fazendo uma observação, quando se fala em calendarização de plantio, nesse período não é feito o controle das plantas guachas, ou seja, está tendo a disseminação de ferrugem igual. E o mais engraçado é que essas mesmas entidades que estão batendo em cima do calendário não estão cobrando as multinacionais que detêm os princípios ativos dos fungicidas, nos quais dão a recomendação sem recomendar a rotação de princípios ativos. Então está mais do que claro que o interesse é único e exclusivo de não deixar o produtor salvar a própria semente. Lucas, agora eu tenho uma última pergunta para você. Vamos trabalhar no campo das hipóteses. Se porventura acontece um problema de disseminação de ferrugem ou de outra doença para outras lavouras por conta desse descumprimento do calendário, como que a ProSoja vai se posicionar? Olha, a ProSoja, em primeiro lugar, com essa recomendação, ela quer que as instituições de pesquisa acompanhem essas lavouras que serão plantadas em fevereiro, que a gente tem certeza que vai ter menor disseminação. E se caso, como fala, todos nós produtores, todos aqueles que estavam presentes na Assembleia, vivem da soja, então ninguém quer destruir essa cadeia. Os produtores querem buscar cada vez mais produtividade. Se a gente verificar se tem um problema, nós seremos os primeiros a ser contra essa data. Mas a gente tem certeza já, no que foi visto outros anos, quando era feito o plantio nessa época, que vai ser muito melhor para a cadeia e muito melhor para que se tenha resistência aos fungicidas. Lucas Costa Beber, ele que é diretor administrativo
administrativo da ProSoja Mato Grosso, dando todos os esclarecimentos. Obrigada pela sua participação e uma ótima noite para você. Muito obrigado, boa noite para vocês também. Agora eu vou conversar com o Miguel Daúde, porque o assunto é muito polêmico, né? E a pergunta que surge, né, Daúde, que me surgiu quando a gente estava produzindo aí toda essa edição do Rural Notícias, é onde fica o produtor no meio desse cabo de guerra entre pesquisadores e a ProSoja. A gente está aí há 11 dias desse prazo estabelecido pelo calendário, né, que é 31 de dezembro. O que o produtor faz numa situação dessa? Pois é, Sueli, boa noite para você, boa noite para os nossos amigos telespectadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar você e a Carolina por abordar esse assunto de uma forma mais bem inteligente. É nossa função fazer isso. E parabéns por isso. Obrigada. O que eu percebo? Né? Eu pesquisei muito hoje, conversei com pessoas que existem interesses neste assunto. Né? Agora, o que eu acho muito ruim é colocar certas posições sem nenhum respaldo científico. Não tem nenhum estudo científico que fala, olha, se você continuar fazendo isso, fizer isso, vai ter um problema seríssimo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E as pesquisas da Fundação MT e da Embrapa, não é pesquisa, são são suposições. Não, são atualizações são de pesquisas. Inclusive, são pesquisas atualizadas ano a ano. Eu conversei com um pesquisador da Embrapa hoje. Não é a pesquisa. Como é que você faz pesquisa de uma coisa que não existe? Como é que você compara nada com alguma coisa? Não dá para comparar. Não dá para comparar, porque isso não foi feito. Não se plantou em fevereiro. Agora, quando se plantar em fevereiro... Mas essas pesquisas são assinadas por técnicos e pesquisadores. Sueli, não tem a comparação. Eu gostaria de ver essa comparação. Existe um dado que esse aumento de doenças seria de 50%. Sueli, deixa eu ver aqui. Eu quero ser justo, não quero puxar a sardinha para o lado de ninguém. Eu acho que nós temos que defender os interesses dos produtores rurais. Né? Porque a situação está difícil, custo está alto, precisamos defender. Se eu digo para você, Sueli, vamos comparar o que chove em dezembro e o que chove em fevereiro, tá certo? Então você vai ver quanto choveu em dezembro, quanto choveu em fevereiro. Aí você me diz assim, Daúde, eu não posso comparar dezembro com fevereiro porque eu não tenho os dados de fevereiro. Como é que se compara? Então eu gostaria, se possível, né, tem aí à disposição, vocês podem mandar aqui para o canal Rural, esta comparação, porque você vai comparar uma coisa que não existe com uma coisa que existe? Não, Sueli, não dá, né?